Olá, tudo bem com você? Nós estamos aqui para o nosso segundo dia do Desafio da Virada e hoje a gente vai falar um pouco sobre os mitos sobre a aceitação, que é a passividade, o conformismo e outras coisas. Então, ontem a gente falou um pouco sobre o poder da aceitação para a gente lidar com os problemas. E hoje a gente vai perceber o que não é aceitação e outras formas também da gente lidar com os problemas e algumas perguntas no final também para a gente continuar as nossas reflexões aí de final de ano e início de ano novo, tá bom? Aqui é o psicólogo Sebastião de Freitas e vamos começar. Primeiramente, ó, o que não é aceitação. Primeira coisa, aceitação não é resignação ou passividade. Na nossa cultura é muito comum, às vezes, as pessoas pensarem isso, né? Quando eu estou aceitando, é porque eu estou passivo, resignado, né? Então, a aceitação não é desistir de agir ou ceder diante das situações injustas ou prejudiciais. Ela não exclui a possibilidade de mudança, mas cria uma base mais saudável para isso. Então é como se eu olhasse para a realidade, visse como ela é, aceitasse, e a partir disso eu pensasse em uma mudança. Isso é muito comum de acontecer no nosso dia a dia. É como se fosse assim: imagina que você já tem um trajeto para você ir para o trabalho. E aí, de repente, você percebe que tem uma rua que está fechada, que era uma rua que você passava sempre. Você percebe que se você não aceitar, seria como se você falasse, eu vou passar aqui por cima, né, dessa rua que está interditada. Mas você não faz isso, você faz o quê? Deixa eu pensar, né? Se aqui está interditado, eu posso fazer um caminho diferente? Então, a aceitação seria nesse sentido. Segunda coisa, né? Não é uma aprovação ou conformismo. Então, não significa que eu concordo com os eventos negativos ou que eu estou acomodado em situações adversas. Nós podemos aceitar uma situação sem julgá-la como positiva ou aceitável. É apenas reconhecer que ela existe. A aceitação, ela também não é supressão emocional, que seria o quê, né? Aceitação não é ignorar ou reprimir as emoções, mas sim reconhecê-las. Então, eu percebo a emoção que eu estou sentindo. Eu não fico tentando tirar aquela emoção. E quando eu reconheço, eu permito também que ela siga o seu curso natural. Esse permitir seguir o curso natural, a gente depois pode falar um pouco mais aí da inteligência emocional, mas é da gente conseguir observar como que as nossas emoções funcionam. Uma ansiedade, por exemplo, ela não fica o dia todo e no pico mais alto. A ansiedade, ela aumenta, tem um pico e depois ela diminui. Quando a gente tem consciência disso, a gente vai reconhecer essa ansiedade e permitir que ela tenha o curso natural dela. Agora, se a gente não aceitar, a gente vai ficar tentando fazer o quê? Nossa, eu não posso ficar ansioso, eu estou ansioso, não deveria estar, e aí isso faz com que a ansiedade aumente mais ainda, né? Aceitação também não é permitir abuso ou negligência. Então, quando eu falo que eu vou aceitar então tudo, você baixa o abuso, negligência, não. Aceitar não implica tolerar comportamentos destrutivos, nem em relação a nós mesmos, nem aos outros. Aceitação também não é culpa ou auto-julgamento, porque às vezes a gente pensa assim, eu aceitar, Sebastião, então é eu ficar lá me culpando, me julgando, né? Me martirizando, me punindo. Não, não é isso. Aceitação não é uma prática de se punir ou de se criticar, mas a aceitação ela envolve uma autoempatia e uma compaixão. Essa autoempatia eu gosto de falar que é como se fosse uma compreensão que a gente tem maior daquela situação. Então eu olho para ela e tento compreender por que que isso está acontecendo. Na DBT, que é uma das terapias cognitivas comportamentais que eu estou utilizando aqui no nosso desafio, vai falar que existem outras formas de lidar com problemas sem ser além da, eu coloquei aqui além da solução, mas é além da aceitação, tá bom? Então, existem outras formas da gente lidar com os problemas além da aceitação. A primeira que a gente utiliza é o quê? Técnicas de solução de problemas. Que é a gente parar e pensar, né? Como que eu posso solucionar esse problema? Eu posso
perguntar para alguém que pode me ajudar? Tem algum livro, alguma palestra, alguma coisa que eu possa saber que me ajuda a resolver esses problemas, né? E na psicologia a gente tem inúmeras técnicas de resolução de problemas para a gente conseguir enfrentar e resolver aquele problema. Mas, às vezes, a gente não pode mudar o problema naquele momento. Seja porque é uma coisa que está fora do nosso controle, seja porque o problema está relacionado a outras pessoas, né? Então, são coisas que fogem ao nosso controle. Então, nesse caso, a gente vai entrar com essa aceitação, que é isso que a gente está trabalhando aqui, que a gente já falou ontem e está trazendo hoje o que ela não é. E existe uma terceira forma de lidar com problemas, que é o quê? Mudar a forma como nós nos sentimos diante do problema. Então, a gente pode olhar para aquele problema e tem que pensar, né? Eu posso ver esse problema aqui com um significado? Qual o significado, né? Eu posso crescer com ele, aprender alguma coisa, melhorar, etc. A gente pode dar vários significados. Então, eu mudo a perspectiva. Por exemplo, quando é um problema relacionado a outra pessoa também, eu posso tentar compreender a história daquela pessoa. Por que que ela age dessa maneira? Lembra, aceitação não é concordar, né? A gente não está falando que está concordando, mas isso ajuda a gente a fazer o quê? Mudar a forma como a gente pensa e sente diante daquele problema. E por último, a DBT ela é uma terapia muito prática, né? E é muito interessante, porque a última questão que a autora propõe, a psicóloga que formulou a DBT, ela fala assim: e a gente tem uma última coisa que a gente pode fazer diante do problema, que é não fazer absolutamente nada. É como cruzar os braços e continuar infeliz. Também é uma forma de solução. Porque às vezes a gente vai propor para a pessoa: você quer solucionar o problema? É, tem formas aí de solucionar, de buscar, de você ir atrás. Ah, eu não quero solucionar, né? Ou às vezes, eu não quero aceitar também, ou eu não quero mudar a minha perspectiva. Então, tem uma última forma, que é o que? A gente não fazer absolutamente nada, cruza os braços e continua ali infeliz naquela situação. Claro que aqui é mais para confrontar a gente diante do problema, né? Essa técnica aqui. Mas muitas vezes é aquilo que a gente faz. Só que no curto prazo pode não trazer problema e no longo prazo trazer bastante problema para a gente. Em resumo, a aceitação ela é uma habilidade ativa, ou seja, eu vou desenvolver ela e intencional de lidar com o presente, aquilo que eu estou vivendo, de uma maneira realista e compassiva. Então, eu olho para a realidade assim como ela é, mas de uma forma compassiva, ou seja, uma forma compreensiva. Ela nos ajuda a deixar de lutar contra o que não podemos mudar e a direcionar a nossa energia para onde? Para as ações que promovam o nosso bem-estar e os nossos objetivos. Então, qual que é o objetivo da aceitação? É a gente tirar toda a energia que a gente está gastando naquilo que a gente não pode mudar e direcionar essa mesma energia para quê? Para construir uma vida com bem-estar e focada nos nossos objetivos. Tá bom? Algumas perguntas para você anotar, se você anotar, melhor ainda, tá bom? Mas você pode refletir sobre elas. Eu vou fazer aqui e algumas que eu ver que tem que fazer alguma reflexão, eu trago para vocês. Então, como a gente está continuando de ontem, né? Essa é a pergunta 11. O que você está tentando evitar ou resistir em sua vida atualmente? Então, começa a pensar, né? O que eu fico evitando ou resistindo na minha vida atualmente? O que eu não estou aceitando e que está gastando a minha energia, né? Como seria a sua vida se você aceitasse completamente os seus pensamentos e sentimentos? Ou seja, lembra lá do conceito de aceitar, não é concordar. Mas eu permito, às vezes passa pela minha cabeça pensamentos que eu nem concordo, né? Ou sentimentos que eu tenho também e que tá tudo bem sentir, ele tá querendo me falar alguma coisa. 13, né? Quais emoções você tende a evitar e por quê? Às vezes a gente foge de algumas emoções. A gente quer vivenciar, como se diz, né? Apenas as emoções que são agradáveis. Mas a vida não é feita só de emoções agradáveis. A gente vai passar também por raiva, frustração, ódio, né? Tristeza. Muitas vezes, tá bom? Isso é ser humano. A gente claro que aqui abre um leque, né, na cabeça do psicólogo, né? A gente tem várias outras ações que a gente pode fazer com a emoção sem ser evitar. Ações que vão ser muito mais benéficas para lidar com essas emoções. 14. O que aconteceria se você deixasse as suas emoções sendo o que são?
sem tentar mudá-las. Como você pode acolher os seus pensamentos difíceis sem se deixar dominar por eles? Então, você acolher qual que é o pensamento que eu estou tendo, por quê que eu estou tendo. Tá vendo a postura de aceitação? Eu quero entender. Né? Eu estou pensando sobre isso, por quê? O que, que isso tem a ver com a minha história de vida? Por que eu estou pensando isso? Então, você deixa aquele pensamento difícil vir. Ele não está dominando você, né? Mas você está compreendendo por que ele está acontecendo. O próximo. O que aceitar o momento presente significa para você? Então, o que, que você sente, né? O que, que é aceitar o momento presente? Próximo. O que você ganha e o que você perde ao evitar certas emoções? Então, tenta lembrar. Quando eu fico tentando evitar certas emoções, o que, que eu ganho e o que, que eu perco? Próximo. Existe alguma parte de você que tenha dificuldade em aceitar? Então, tem alguma parte da sua personalidade, quem você é, que você tem dificuldade em aceitar? E como seria sua vida se você abraçasse o desconforto, ao invés de lutar contra ele? Né? Então, essa questão de abraçar o desconforto, ao invés de lutar contra ele, não é que a gente vai gostar da dor, né? Não é que a gente vai falar assim, nossa, eu vou procurar sofrimento, a gente vai virar masoquista, não é isso. Mas é no sentido de o desconforto faz parte da vida. E às vezes eu resistir a esse desconforto no sentido de buscar apenas o conforto, o prazer e emoções que são agradáveis, eu acabo sofrendo mais ainda. Aceitação seria como se eu falasse, eu vou vivenciar esse desconforto, isso faz parte da vida. Ele está aqui presente. Como é sentir esse desconforto? Tem algo que eu posso fazer ou não? São perguntas para você refletir e que eu espero que te ajude aí nesse final de ano e no ano que vai se iniciar, tá bom? Então, um grande abraço aqui do psicólogo Sebastião de Freitas e amanhã a gente continua o nosso desafio, tá bom? Muito obrigado por estar participando e não perca os próximos, porque tá só começando. Vai ser maravilhoso, tá bom? Tchau, tchau. Obrigado.